Fala devs! Então bora lá para mais um vídeo e hoje eu trago um conteúdo muito legal para vocês, principalmente para você que está do outro lado como eu, que tem utilizado muito Flutter Web. Fala dev! Para você que não me conhece, me chamo Gabu, sou fundador aqui do canal da Gabu Dev e também fundador da nossa software house que se chama Gabu Dev. Então a Gabu Dev se tornou não só um canal no YouTube, mas uma empresa. Então se você está precisando de alguma ajuda com o seu app ou com o seu site ou alguma coisa relacionada ao mundo da tecnologia, é só entrar em contato conosco. Primeiro link aqui. Então bora lá. Me chamo Gabu e bora lá para a gente construir essa solução aqui juntos. Hoje a gente vai falar de nossa, galera, de trabalhar aqui com o Flutter Web. Já tem muito tempo que eu estou utilizando o Flutter Web. E aí, fui trabalhando com várias coisas, passando por vários desafios, obviamente, porque uma coisa é você utilizar uma tecnologia já consolidada no web, uma coisa é você trazer o Flutter para a web e trazer isso para o seu mindset. Porque, por exemplo, para mim, que trabalho com Flutter tem muitos anos, trabalhar com mobile, pensar em aplicativos é algo muito mais fácil, para mim, nesse caso. Então, quando eu vou para o mundo web, eu tenho um desafio muito grande. E sabe qual que é esse desafio? Layout, design, experiência do usuário. Porque a gente passou muito tempo, né, antigamente, trabalhando com sites, computadores. A gente migrou para o celular, então muita coisa a gente tem feeling de celular e não mais de sistema web. Então hoje, o que a gente vai trabalhar aqui? Primeiro ponto, a gente vai aprender, vou mostrar para vocês como eu configuro o meu sistema Flutter Web para navegar por rotas, sem utilizar nenhum plugin. E depois eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal, que sabe quando você está usando o Flutter Web, ele tem o barra, hashtag, barra, tem como a gente se livrar disso e deixar um negócio muito mais fluido e que faça muito mais sentido de utilização. Então a gente vai aprender a fazer isso hoje. Então bora aqui para minha tela para explicar para vocês como que a gente vai fazer passo a passo cada uma dessas coisas. Então primeiramente, estamos com um projetinho aqui que eu criei para a gente testar, que funciona da seguinte forma. Ó, se a gente vier aqui, ó, e dar um barra, vai passar pela splash, beleza? Clico aqui e olha como é que funciona. Na verdade, foi eu que travei, tá? Não foi o PC, não. Olha como é que funciona essa parte aqui, ó. A gente tem o localhost. Isso aqui eu vou ensinar a gente a remover hoje. Mas antes, eu vou mostrar como que eu faço para funcionar, né, a navegação. Por exemplo, se eu trocar aqui para 5, vai carregar normalmente, sem nem ter um tipo de problema. Então vamos lá. Primeiro aqui analisando o nosso código, o que eu fiz? Eu vim aqui na minha main e utilizei o onGenerateHost. Para funcionar de fato aqui o Flutter Web, com todas essas navegações, todos esses pontos, é muito importante a gente trabalhar utilizando a geração de rotas aqui do Flutter e não utilizando você colocando as rotas, né, no routes. Vem aqui, colocar routes e tudo mais. O certo é você trabalhar dessa forma. Então aqui, o que eu fiz? Criei uma função que devolve um route, ou seja, um material purge route, e eu devolvo cada uma das minhas telas aqui. Então, splash, home screen, details screen e assim por diante. Eu poderia criar um mapa, poderia fazer algumas coisas aqui para facilitar o processo, mas o objetivo aqui é a gente aprender da forma mais simples. Então, eu criei aqui umas variáveis estáticas, né, splash, home e details. A rota inicial aqui eu chamo de splash, então se eu não tenho nada, vai cair aqui na minha splash. Então, a primeira rota, a barra, é a minha splash. Então, por exemplo, quando eu dou aqui ó, o barra, vai aparecer na minha splash, porque a rota inicial aqui também é o initial route, que contém a splash, que é o barra splash. Beleza, então a gente vai ter essa primeira parte funcionando. A segunda parte aqui do nosso projeto, qual que é a ideia? É a gente ter uma home, você navega, clica nessa home e vai para uma tela de detalhes passando um parâmetro, ou seja, o identificador. Isso simula muito um cenário de um sistema web. Quando você clica, aí passa o ID, aí com o ID a próxima tela vai lá, faz o request na API, busca os dados, carrega a tela. Então, é um cenário muito parecido. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, splash,
home, material page route quando não encontro nenhuma rota. Então, por exemplo, vamos supor, vou colocar um barra F, ele vai dar aqui que não encontrou essa rota. Só para a gente ter um feedback. O que eu fiz? Qual que é a lógica por trás aqui de funcionar a navegação aqui, ó, barra details, barra 1? Primeiro é criar a rota, chamada barra home, barra details, porque se eu só deixasse details, olha o que aconteceu. Vamos deixar só details aqui. Aí se eu vier aqui, ó, home, vamos clicar aqui. Ah, ficou barra home details, porque se eu não me engano, aqui também. Vamos supor, eu tiraria e ficaria só details. Então, o fluxo, né, para empilhar as minhas páginas não ia ficar legal. Então, por isso que eu fui empilhando a, todos os paths, um por um. Então, coloquei aqui, ó, vai ficar só... Ó, nem encontrou a rota, porque ele tentou achar o barra o details. Aqui é barra details. Então, para funcionar no Flutter Web, você precisa se atentar a esse tipo de coisa. Ó. Ia ficar só details. E não ia ficar bonito. Então, eu queria ter home barra details. Então, por isso, você tem que se atentar também da forma que você vai dando nome aos bois aqui. Ó. Então, beleza. Primeiro passo foi esse. O segundo passo foi essa regrinha de negócio aqui bem simples. O que eu coloquei nessa regrinha de negócio? Eu vim aqui, coloquei ó, settings.name contém os detail routes. Por quê? Olha aqui, ó, quando eu navego, olha como é que vem, barra home, barra detalhes, barra 1. Então, o barra home, barra detalhes, ele está contido. Ele está dentro do settings name, então eu posso entrar aqui para dentro. Aí agora, eu preciso pegar o parâmetro, ou seja, então eu uso um split barra, porque eu sei que na codificação que eu fiz é barra home, barra details, barra o parâmetro. Então, a última posição da minha string vai ser o meu parâmetro. Ah, se não vier o parâmetro, vai quebrar. Então, você precisaria fazer um tratamento para isso. Então, por exemplo, se eu colocasse só barra, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Então, a gente precisa validar aqui, por exemplo, e se desse algum erro, eu mandaria para esse material page route aqui falando que a rota não existiu. Mas beleza, isso aqui é detalhe que a gente pode evoluir no nosso projeto, tranquilamente. Então, aqui está tudo funcionando. Então, se eu clico aqui em 2, funciona. Se eu venho aqui e dou um F5 no 4, olha o que vai acontecer. Você vai para a mesma tela. Beleza, deu um erro aqui, porque provavelmente ele tentou carregar alguma outra coisa. Ele deu um erro provavelmente ele deu um erro aqui de algum detalhezinho. Deixa eu ver o que que é. Tá, beleza. Não importa muito aqui agora, não. Ó, DT os 3. Se eu dou um F5 aqui, DT os 3 funcionando perfeitamente. Deve ser que ele tenta acessar algum dado aqui. Beleza. Esse ponto aqui a gente pode ir avançando. O problema, às vezes, de trabalhar com Flutter Web é que você tem que ficar lidando com algumas coisinhas de roteamento, alguns detalhezinhos que se você estivesse trabalhando com a outra plataforma, você não estaria se preocupando com isso, né? Com o mobile, no sentido do Android, iOS, até mesmo no Windows, seria mais tranquilo. Mas qual é o ponto? Temos aqui o nosso projetinho funcionando, funciona o F5 e tudo mais. Vamos tirar ali, entre aspas, né? Tem um probleminha ali para resolver, mas beleza, a gente depois pega e investiga o que, que é. Mas, o que eu queria mostrar para vocês? Uma forma de remover esse asterisco aqui. Ó. E para isso funcionar, você precisa estar na versão do Flutter mais atual. Então aqui, ó, eu uso a ferramentazinha do Flutter Sidekick para gerenciar todas as versões do meu Flutter e uma versão que está global aqui, a 3.29.2. Beleza. Aí o que a gente vai precisar fazer? Quando a gente está... Não sei se vocês acompanharam os últimos vídeos aí do Flutter, eles migraram algumas bibliotecas. Então tem uma biblioteca agora que se chama Flutter Web Plugin. Essa biblioteca, a gente precisa importar ela para colocar a estratégia de trabalhar somente com URL. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Aí, ó. Agora, na documentação do próprio Flutter, tem aqui, ó, configurando as URL para usar a URL Strategy na web. Ou seja, hoje a gente tem como default no Flutter utilizar o hash. Então, Flutter, exemplo, dev hash path to screen. Path to screen. Só que tem como a gente utilizar dessa forma, path to screen, para ficar bonitinho, para ficar mais fácil a gente trabalhar e ficar muito mais próximo do mundo real da web.
Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Ó? Você precisa configurar a URL Strategy. Ó, você precisa adicionar diretamente o Flutter Plugin. Você pode estar utilizando o Flutter Pub ADD, ou a gente vem aqui, copia esse Flutter Web Plugins, vemos aqui no PubSpec, vamos vir aqui embaixo de dependências e vamos colocar aqui o Flutter Web Plugin e vamos instalar. Aí agora vai estar reconhecendo a nossa biblioteca, vamos colocar para usar a Use Path URL Strategy. Então você simplesmente precisa importar, vir aqui no PubSpec, colocar para usar o Flutter Web Plugin, vir aqui chamar esse URL Strategy e colocar. Só isso. Vamos buildar aqui o nosso projeto. Olha como é que já ficou. Ó, peraí. O bom é buildar do zero, né? Porque a gente mexeu em coisa core aqui. Vamos buildar do zero o nosso projetinho. E aí aqui a gente já vai sumir com aquela bendita hashtag. Aquilo ali, principalmente pra gente que quer criar um sistema web, cria uma experiência horrível pro usuário, porque fica aquele hashtag e você fala assim, pra que isso? Então o Flutter fez essa mudança pra gente. E olha como que fica lindo o Flutter Web. Olha isso. /home, /detalhes, ó, detalhes, /2. Tá aí, ó, nossa tela funcionando com um sistema de navegação tradicional, aquele que já existe no web, agora funcionando no Flutter. Galera, isso aqui eu descobri recentemente, porque de fato eu estou trabalhando muito com o Flutter Web. E aí, por estar fazendo vários projetinhos do Flutter Web, eu me deparei com esse cenário que num projeto era importante ter isso. Porque eu tinha um projeto que tinha dois Flutter Web. Um Flutter Web Client, né, e um Flutter Web Admin. Então eu precisava que o /admin ia pro as coisas do admin e o /normal ia pro front. Sabe quando você tem um WordPress? Era parecido e eu precisava fazer isso. Só que na hora que eu fui fazer isso, eu me deparei com esses problemas, né, de ter a hashtag e tudo mais. Eu falei, nossa, isso aqui vai ficar horrível, porque se a galera esquecer de pôr a hashtag, não vai funcionar a navegação. E aí foi no momento que eu comecei a estudar e cheguei nessa solução aqui para vocês. Então, galera, isso aqui é um negócio muito massa que de fato vai acelerar, acelerar não, mas vai facilitar o uso do Flutter Web, principalmente para o cliente final, porque imagina, às vezes, você fala assim, toma aqui a URL para você acessar, aí a pessoa, por algum motivo, esqueceu a hashtag, aí cai lá na Splash, volta na Home e não navega para o lugar correto. Então aqui, essa estratégia nova que o Flutter traz, é basicamente isso. Você instala, usa e pronto. Estamos o nosso projetinho funcionando, consegue. Voltar aqui não vai conseguir, porque a gente bagunçou todo o histórico, né? Na verdade, a gente acessou direto. Então, isso aqui é outra coisinha que também dá pra ajustar, tá? Se a gente quiser. Dá pra gente brincar também. Dá pra gente limpar esse histórico aqui e deixar funcionando. Tem uma outra estratégia também que eu gosto de mostrar, que é o seguinte. No caso aqui, não vai ter necessidade, tá? Mas existe uma função no próprio Flutter também, na biblioteca nova, que chama Dart UI Web, que você consegue atualizar. Você conseguiria, por exemplo, atualizar o path que está acontecendo lá em cima. Só para fazer um teste, vamos supor que eu quero atualizar aqui em vez de chamar /home, eu vou trocar para /gabu. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, tá vendo que eu consegui alterar lá em cima? É porque aqui se eu fizer o certo, seria talvez eu fazer depois que navegasse. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ele vai alterar muito rápido. Então aqui, qual que é a estratégia? Você conseguiria, utilizando a biblioteca aqui UI Web, você consegue trocar os esquemas aqui do path. Você consegue trocar, por exemplo, tem os states aqui, ó. Você pode dar replace no state, você consegue limpar a pilha de busca aqui. Então dá para fazer algumas coisinhas, né, utilizando essa biblioteca também do UI Web. Mas para a gente aqui,
o mais importante nesse caso seria mostrar para vocês o URL Strategy. Eu gosto de mostrar essa lib aqui que pode ter cenários que você queira utilizar esse tipo de abordagem. E se você quiser, não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Ó, se eu dou barra Home Details, consigo localizar e abrir aqui o meu aplicativo da forma que eu estava esperando. Então, qual que é o ponto aqui? É isso, galerinha. Queria que vocês deixassem o seu like, se inscrevessem aqui no canal, porque Flutter Web é um conteúdo legal, é um conteúdo massa. E como que eu uso Flutter Web hoje nos meus projetos? Projetos que não precisa de SEO, indexação no Google. Não é importante isso? Você já sabe Flutter? Ou já tinha um time de Flutter? Usa Flutter Web. Você, obviamente, vai ter esses detalhezinhos de URL, de outros detalhes, por exemplo, de, de posicionamento de coisas na tela, que você vai ter que resolver na mão. Mas aí você cria um framework para cima disso e pronto. Mas qual é a vantagem de você utilizar Flutter Web? Você já tem um time Flutter. Porque aí você não precisa de ter um time Flutter e contratar um time de web para trabalhar para você. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Então, valeu!